Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Anunciar a boa notícia, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamar todos à conversão, que todos se arrependam e sejam batizados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e recebam os dons do Espírito do Senhor. Sejamos como Pedro e João, pregava em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Vamos dizer como Pedro, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo Senhor está fazendo a refeição conosco, com todos nós. Vamos anunciar pelo mundo afora. É muito bonito a leitura nos Atos dos Apóstolos nesse tempo da Páscoa, tempo de festa e alegria, da ressurreição, que todos estejam no ressuscitado, que a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Pedro e João pregando a ressurreição de Cristo Senhor, o nosso Mestre. Sejamos como Pedro e João. E vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora, que todos estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem ele tinha expulsado 7 demônios. Foi ela dar a notícia aos que estavam com ele, os quais estavam aflitos e chorando. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde, ele apareceu sobre outra forma a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, segundo Marcos, o nosso Senhor Jesus Cristo aparece aos apóstolos e envia todos em missão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E essa missão, hoje, é para todos nós que somos batizados e enviados. Somos batizados, somos ungidos em Cristo, somos o povo sacerdotal, que somos batizados em Cristo Senhor. No batismo, nós recebemos os dons do Espírito do Senhor,
e somos o povo sacerdotal de Cristo Senhor. É muito bonito no Evangelho de hoje, segundo São Marcos, como ao longo da semana, da oitava da Páscoa, semana de festa, de alegria, que é continuação do domingo da Páscoa, a oitava. Jesus ressuscitou de manhã, no primeiro dia da semana, e apareceu primeiramente a Maria Madalena. Apareceu a Maria Madalena, e ela foi dar a notícia aos que estavam lá. E os que estavam lá estavam aflitos e chorando, porque o Senhor não estava no túmulo. E Maria Madalena, como nós vimos no Evangelho de domingo e segunda-feira, Maria Madalena foi ao túmulo logo de manhã, e o túmulo estava vazio, e viu 2 anjos vestidos de branco, como nós vimos no Evangelho de terça-feira. 2 anjos, um perguntou a Maria Madalena: mulher, por que choras? Ela disse: tiraram meu Senhor daqui e não sei onde o colocaram. E logo o Senhor ressuscitado apareceu a Maria Madalena e perguntou o mesmo que o anjo perguntou: mulher, por que choras? Ela pensou que fosse um jardineiro, e era o Senhor ressuscitado. E ela disse: me diz onde colocar o meu Senhor, que eu irei buscá-lo. E continuando, quando souberam que Jesus vivia, ela o tinha visto. Maria Madalena o viu primeiro, como foi lá, depois que o anjo do Senhor perguntou: mulher, por que choras? E o Senhor apareceu a ela e perguntou: mulher, por que choras? É nessa perícope aqui do Evangelho segundo Marcos que ela viu primeiro e foi contar aos outros que tinha visto o Senhor. E continuando, mais tarde, Jesus ressuscitado apareceu sobre outra forma a 2 discípulos no campo. Quem são esses 2 discípulos e onde é o campo? Esses 2 discípulos eram aqueles que estavam no caminho de Emaús, e o Senhor ressuscitado veio até ele e apareceu com eles, conversando de tudo o que havia acontecido. É essa perícope aqui, é lá do Evangelho segundo Lucas, os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes pouco acreditaram, como está narrado no Evangelho segundo Lucas. E na próxima perícope, Jesus apareceu aos 11 que estavam sentados à mesa. Foi a primeira refeição do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado com os apóstolos. É aqui onde ele apareceu aos 11 que estava sentado à mesa. Foi depois do caminho de Emaús, que aos discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu, caminhou junto e conversou. E depois estava sentado à mesa com os 11, que eles acreditaram no partir do pão. E muitos não acreditaram por causa da dureza de coração que tinham visto ressuscitado, como ele disse para os discípulos no caminho de Emaús: como sois lento para crer. Fazendo uma análise literária aqui no Evangelho segundo Marcos, devido à dureza de coração que eles não reconheceram. E Jesus envia todos em missão, depois do partir do pão na mesa. Envia todos em missão, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. E hoje somos todos nós, que somos batizados e enviados. Vamos sair anunciando o Evangelho em todos os lugares, em todas as nações, sair nas periferias. Não tenhamos medo, que somos batizados e enviados nas periferias, nos campos,
em todos os lugares, nas roças, em todas as periferias, nas terras missionárias, sair chamando as pessoas nos condomínios luxuosos, dando a boa notícia, isto é, anunciando pelos meios de comunicação, encontrando um irmão, uma irmã, dando uma boa palavra, uma boa notícia, seja onde for, encontrando um irmão, uma irmã das periferias, dando a boa notícia, anunciando o Evangelho, encontrando um irmão, uma irmã de um condomínio luxuoso, dando uma boa palavra, a boa notícia do Evangelho, e conversando, vivendo a igualdade e a fraternidade, que todos sejam um em Cristo, e vamos anunciar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos anunciem o Evangelho e permaneçam na igualdade, na fraternidade, sejamos prudentes e vamos anunciar a ressurreição como Pedro e João. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. Ó Maria Imaculada, tu sempre trilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, Senhora, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que alegria e celebração possam retornar após este momento de provação e de dor. Ajuda-nos, ó Mãe do belo amor, a nos conformarmos e fazermos tudo o que Cristo está nos dizendo. Ele tomou sobre si nossos sofrimentos, tomou sobre si nossas dores para nos levar através da cruz à alegria da ressurreição. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada, nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem.